Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram. Como todas as quintas-feiras, às 15 para as 8. Então, se você nunca viu uma live, se você é novo aqui, tá? Já pode colocar na sua agenda aqui. Todas as quintas-feiras, às 15 para as 8, tem uma live aqui de temas variados, tem vocabulário, gramática. E hoje, né, quando eu estou com esse fundo aqui, tá? É porque eu não vou fazer nada de gramática e vocabulário. E sim, bater um pequeno papo, tá? Porque às vezes, né, também temos que aprender, né, outras coisas, discutir outras coisas, né? Então, às vezes eu faço umas lives que não tem muito a ver com vocabulário e nem gramática, e sim, só bater um papo, né, motivar as pessoas a estudarem, não só alemão, mas também outras línguas, tá? E isso eu vou fazer hoje. Então, deixa eu só falar boa noite pra vocês. Olá, tudo bem? Malu e família, Kleber, tudo bem? Herzlich willkommen, guten Abend. Sejam todos bem-vindos. E hoje vai ser um pouquinho mais relaxante. Hoje vocês não precisam anotar tanta coisa, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho, né? Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho hoje como vocês não perdem, tá, a motivação na hora de estudar o alemão ou qualquer outro tipo de língua, né? Porque, geralmente, quando eu aplico essas coisas, né, quando eu falo essas coisas sobre o alemão, né, ele também pode ser usado para outro tipo de idioma, né? Não é especialmente só pro alemão, tá? Então, eu vou falar um pouquinho hoje o que você pode fazer se você está estudando ou nunca estudou, quer começar, né? E como você pode não perder a motivação, né, nesse caminho, né, que você aqui esse caminho, né, que você faz pra, né, aprender uma língua, né? Muitas vezes a gente desiste, ou fica desmotivado e tudo mais, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso nessa live de hoje, tá? Então, quando, por exemplo, vamos fazer um exemplo, tá? Por exemplo, quando o novo ano começa, né? Dia 31 de dezembro, a pessoa fala, no ano que vem eu quero fazer isso, né? Você coloca um montão de metas que você faz, né? Eu quero fazer exercício físico, eu quero fazer regime, eu quero viajar mais, eu quero fazer isso mais, quero ter uma alimentação mais saudável, né? Você fala um montão de coisas, mas aí você às vezes percebe que no metade do ano você percebe que você não falou, você não fez nada ainda do que você estava planejando. Eu mesma sou assim, né? Porque eu falei, esse ano vou ser mais fitness, né? Vou ser mais exercício físico. Agora já estamos em abril e eu não fiz nada ainda, só faço caminhada. Então, né, eu também sou um ser humano desses, né, que coloca metas, mas também não faz, né? Então, porque às vezes a gente precisa daquele primeiro passo, né? Aquela motivação, né? Pra gente começar a transformar nossas metas, né? Pra gente alcançar o que a gente quer alcançar, né? Isso também acontece muitas vezes com línguas, né? Esse ano eu quero estudar o alemão, o inglês, o francês, tá? Qualquer língua, né? E aí, aí você fala assim, a partir de janeiro eu vou começar a estudar, né? Aí janeiro passa, fevereiro passa, um montão de meses passam e você já tá no metade do ano e você não estudou nada ainda, tá? Então, vou falar um pouquinho então, hoje para vocês terem essa motivação para começar e se vocês já estiverem estudando, para vocês não pararem e desmotivarem, tá? Tá. Então, a primeira coisa, tá, quando você estuda uma língua, tá? Você tem que se perguntar, primeiramente, para que você estuda? É como um hobby, ou para o seu emprego, ou para estudar, ou para se comunicar, tá? Então, primeiramente, sempre é qual o seu objetivo, né? Qual o objetivo que você quer alcançar estudando essa língua, tá? Eu quero aprender o alemão porque eu não quero mais assistir seriados com legenda. Eu tenho muitos amigos na Alemanha e de outros países que falam alemão, eu queria me comunicar melhor com eles. Meu marido é da Suíça, ou da Alemanha, ou da Áustria, né? Ou sei lá, qualquer outro lugar que fala alemão, né? Então, assim, né? Então, você tem que ter um objetivo, né? Que você quer alcançar, né? Porque se você não tem uma meta, um objetivo, então, às vezes, quando você começa a fazer algo, fica meio assim, né? Fica meio sem lógica, né? Aí você começa a pensar assim, mas por que eu estou fazendo isso, né? Mas sempre quando você for fazer qualquer tipo de coisa na sua vida, né? Não só estudar línguas, né? Qualquer coisa que você quer fazer, né? Se você tem uma meta, um objetivo, você pode ver que você tem mais um porquê de fazer isso, tá? Então, antes de tudo, você se pergunta, por que eu quero fazer isso, né? Qual é o objetivo, né? Porque a partir dali, né, você pode fazer o segundo passo, tá? Que essa é muito concreto com os objetivos, tá? Então agora você falou, eu quero aprender o alemão para poder falar melhor, para fazer isso, para aquilo, mas agora você também tem que pegar esse objetivo e ser mais concreto, tá? Então, o que isso quer dizer? Então, eu estudo alemão, mas
você quer falar alemão 100%, né? Você quer acertar tudo, você quer falar todas as declinações certas. Você só quer falar para poder se comunicar, mas tanto faz se você errar uma conjugação ali, uma declinação aqui. Você só quer entender filmes, né, ou seriados sem legenda, mas você falando, tanto faz para você, você precisa entender. Você quer ler textos em alemão e você talvez não quer falar tão bem, mas você quer entender o que está escrito, né? Então, assim, se você é concreto com o objetivo que você quer alcançar estudando o alemão, então você tem mais clareza na sua cabeça, né? Porque, por exemplo, se você quer só aprender o alemão para poder ler um texto e entender ele, né? Então você não precisa estudar a gramática toda, decorar mil coisas, né? Porque você só precisa saber mais vocabulário, né? Umas certas coisas, né? Mas agora, se você falar, eu quero falar perfeitamente alemão, então já é uma coisa diferente, né? Porque aí o estudo já é diferente, né? Já tem muita gramática envolvida, muito exercício, né? E também tem outros objetivos. Eu quero falar o alemão sem sotaque, né? Então, você vai mais naquela parte da fonética, né? Mais treinamento de fala, né? Tudo mais. Então, assim, a partir do momento que você é mais concreto com o seu objetivo, né? Que você realmente quer fazer, né? Como você quer fazer. Então, isso também é um segundo passo para você ficar mais motivado, né? Então, por exemplo, eu quero eu quero estudar o alemão porque eu tenho muitos amigos na Alemanha, né? Qual é o meu objetivo, né? Qual é o meu objetivo de estudar o alemão? Meu objetivo é poder entender meus amigos e poder falar com eles tanto pessoalmente, quanto por chat, quanto por SMS, sei lá, pro WhatsApp, né? Então, eu só quero me comunicar. Mas, pra mim não importa se eu fizer uma declinação errada, se eu conjugar um verbo errado, né? Pra mim, tanto faz, né? Eu só quero saber me comunicar, né? Tipo assim, quero falar frases não tão certas, mas que a pessoa entenda, né? Então, esse é o objetivo, né? Ou o seu outro objetivo pode ser, eu quero fazer um mestrado na Alemanha, numa faculdade alemã, e eu quero falar perfeitamente, né? Então, o seu objetivo lá é você falar perfeitamente, né? Então você também vai estudar de outro jeito, né? Você vai estudar muito mais gramática, declinações e tudo mais, né? Então, primeiro passo, pergunta por que você quer estudar. E o segundo, seja mais concreto com o seu objetivo, tá? Você tem que falar essas perguntas pra você, né? Qual nível que você quer chegar? Você quer falar 100% alemão? Você quer ser fluente? Você quer falar sem sotaque? Você só quer falar com pessoas? Tanto faz se você erra ou não, tá? Então, quanto mais concretas as coisas forem, mais, né, você não fica mais tão perdido, né? E também é sempre bom você ter um prazo, né? Por exemplo, daqui 1 ano e meio eu quero ter esse nível em alemão, tá? Então você coloca esse prazo pra você, né? Por exemplo, você começa a estudar o alemão e você só estuda e você, vamos ver no que dá, né? Aí talvez você comece a ficar meio desmotivado, né? Mas agora, se você estuda e fala assim, daqui 1 ano eu quero ter esse objetivo, eu quero alcançar esse nível aqui, então você se esforça mais, né? Porque você falou que a meta ali é 1 ano, né? Ou 1 ano e meio, ou 2 anos, tá? Então sempre também coloca um prazo, uma meta, tá? Além do objetivo, né? Coloca um prazo, porque aí você também tem mais uma coisa mais lógica pra seguir, tá? Então esse é o segundo passo. Agora, o terceiro passo, também bem importante, né, principalmente para pessoas que ficam perdidas, né, fazer aquele primeiro passo, é fazer um plano de ensino, tá? Claramente, você não precisa ter um plano enorme, cheio de coisas, cheio de datas, cheio de coisas, não. Você só precisa ter um plano para você implementar os estudos no seu dia a dia, né? Tem que fazer parte do seu dia a dia, né? Porque geralmente os planos de ensino, eles motivam, né? E aí você coloca um plano, esse plano, você coloca numa parede, onde você sempre pode enxergar, né? Eu não sugiro muito você colocar no seu celular ou no computador, né? Porque não é uma coisa que você sempre olhe, né? Então é melhor você colocar numa folha de papel e grudar na parede, onde você sempre pode ver, tá? Ou na geladeira, que você sempre abre, né? Ou, sei lá, do lado da sua escrivaninha, ou do lado da sua cama, né? Ou algum lugar que você sempre olhe, tá? Você coloca o seu plano de ensino. Mas agora minha pergunta, mas como que eu vou fazer esse plano de ensino, né? O que tem que ter nele? Então, primeiramente, você pode fazer um plano de ensino de segunda a sexta, né? Eu sempre falo que final de semana é bom pra você dar uma descansada, né? Eu, particularmente, não faço nada no final de semana, tá? Então, sábado e domingo são 2 dias que eu não faço nada. Eu só cuido de mim mesma e da minha saúde mental, né? Porque durante a semana a gente já faz muita coisa. Claramente, tem pessoas que trabalham sábado e domingo, né? Mas se você não precisa, tá? Se você tem esse luxo de poder descansar no sábado e domingo, tá? Então, sugiro que você faça um plano de ensino de segunda a sexta. E aí, no sábado e domingo, você relaxa um pouquinho a sua mente e seu corpo, né? Então, você não precisa ficar se cobrando também no final de semana, tá? Então, o plano de ensino que eu estou falando de uns 5 dias, tá?
E aí você vai se organizando, tá? Então você pode fazer, por exemplo, ou na segunda-feira eu vou ler um livro em alemão, né? Ou continuar lendo meu livro em alemão, né? Você pode pegar qualquer livro e ficar lendo toda vez um pouquinho. Depois você pode falar, na terça-feira eu vou me dedicar à gramática. Na quarta-feira eu vou fazer audição, né? Ficar ouvindo coisas para treinar minha audição, tá? Na quarta-feira, na quinta-feira eu vou ler, né? Vou ler textos e interpretar os textos. Aí na sexta-feira eu vou treinar minha fala, tá? Então você pode ter alguma coisa que você pode fazer todo dia, né? Então você fica variando. Claramente, se você tiver material, né? Um livro, uma coisa, melhor ainda, tá? E claramente a internet tá cheio de material, tá? Você não precisa, aí eu já falei isso numa vez, uma live, tá? Eu falo de novo, você não precisa investir muito dinheiro quando você estuda o alemão, tá? Você não precisa. Todos os tipos de material, tá? PDFs, livros, todo tipo de coisa que você imaginar, tem hoje em dia na internet, tá? E você pode baixar tudo de graça. Então você não precisa perder dinheiro, tá? Comprando material ou livros que né, você poderia ter de graça na internet, tá? Então, se você acha que estudar o alemão é uma coisa cara, você está enganado, tá? Você pode muito bem estudar o alemão com material que você acha na internet. Só que eu falo uma coisa bem sincera pra vocês, tá? Que muitas vezes, tá? Quando você estuda sozinho o alemão, tá? Pode ser que você talvez erre umas coisas, né? Você estuda de um jeito errado, tá? Então é sempre bom, tá? Você trocar uma ideia com um professor, uma pessoa nativa, né? Só quando você tem essa dúvida, né? Pra você não estudar errado, tá? Então, às vezes, é até bom você estudar acompanhando, sendo acompanhado por uma professora ou por uma pessoa que já sabe falar, né? Só pra você não estudar errado, né? Porque tem muitas pessoas que estudam sozinhas, né? E na internet tem muitos sites, então por isso que eu falo, não estude por sites, tá? Estude por livros, né? Pega PDFs que tem na internet para baixar, né? Porque às vezes os sites, aplicativos, eles são errados, né? Tem muita coisa errada ali, tá? Então eu sempre sugiro para vocês baixarem livros, tá? Né, didáticos tá, na internet, tá? E deixar um pouquinho para lá esse negócio de site ou aplicativo, porque realmente podem ter uns errinhos. Eu mesmo já vi, tá? Então, essa é uma dica para vocês, tá? Continuando com o nosso plano de ensino, tá? Então, o que você também pode fazer é colocar certas coisas que você quer fazer. Essa semana eu vou ler esse texto, eu vou estudar essa lição, né? Se você tem aqueles livros de lições, lição 1, lição 2, lição 3, tá? Então, meu objetivo essa semana é ler esses 3 textos, fazer essas 3 lições, tá? E assistir esse filme aqui. Né? Então você coloca essas coisas como objetivo, e aí você vai fazendo no decorrer da semana e você vai riscando, tá? Aí você chega na sexta-feira e você olha pro seu plano e você pensa, nossa, eu já fiz tudo, né? Então você tem aquele sentimento, nossa, eu fiz, né? Eu trabalhei muito, né? Eu estudei muito essa semana, porque tudo que você todas as suas metas que você colocou no domingo à noite, né, no seu plano de ensino, né, você conseguiu fazer durante a semana, né? Então, na sexta-feira, você pode ver que você sente até um certo alívio, né? Nossa, que bacana, conseguir fazer, né? Então, assim, quando você coloca coisas no seu plano de ensino, tá? De plano de aula, né? Pra você mesmo. Quando você for montar ele, eu sugiro você fazer coisas que você consegue ter tempo, né? Que você consegue fazer, tá? Então, não coloca um monte de coisas que você depois, durante a semana, não vai ter tempo pra fazer, tá? Então, se você tem um trabalho puxado, se você tem uma vida muito agitada, tá? Então, coloca metas pequenas, né? Não coloca 1000 coisas e depois, no final, chega na sexta-feira, você fez nem a metade. Porque aí você vai começar o quê? Se sentir culpado. Você pensa, nossa, não fiz. Nossa, não estudei. Por isso que eu não consegui. Por isso que eu não tô conseguindo estudar. Por isso que eu tô conseguindo saber. Aí você começa a se culpar, né? Então, por isso que eu sempre falo, mantenha os objetivos e metas realistas, de acordo com sua vida, tá? Não adianta você colocar um montão de coisa no seu plano de ensino e no final você não consegue fazer, tá? Então, sempre coloca no seu tempo, no seu ritmo, tá? Então, isso é uma coisa muito legal, tá? Pra você fazer, você fazer e riscando nas coisas que você for fazer, tá? E aí, assim você vai fazendo. Agora, eu não vou falar o que você vai colocar no seu plano de ensino, porque é um plano de ensino, né, de aula, assim, pra você mesmo, é uma coisa muito individual, né? Porque o certo seria 5 dias, né? Mas talvez você só tem tempo 3 dias, ou 4 dias, ou 1 dia na semana, né? Então você tem que fazer o plano de ensino de acordo com você consegue fazer, tá? Então, né? São essas coisas.
Tá, então agora vamos pro número 4 que você pode fazer para você se manter motivado na hora de estudar, tá? E você se lembrar, se ficar se lembrando para estudar, tá? Então você pode colocar um despertador, né? Ou colocar um horário, né? Ah, todo dia às 4 da tarde eu estudo por 1 hora, tá? Então mantenha isso, né, no seu dia a dia, né? Então todo dia, tal hora eu vou estudar e coloco o alemão como uma rotina diária, tá? Como uma rotina diária, né? Como se fosse uma coisa muito importante, tá? Assim como você toma seu café pela manhã, né? Pontualmente, né? Então, assim você vai ter esse compromisso com você mesmo de estudar o alemão uma meia hora, 1 hora por dia, tá? Então, muito importante, tá? Você se lembrar para estudar. Então, quando você começa uma nova rotina, né? Quando você começa a fazer uma nova coisa na sua vida, então a mente, ela demora para se acostumar, tá? Mas depois de um mês e pouco, tá? Ou até 1 mês, né, no mínimo 1 mês, você começa a se acostumar, tá? Então, nas primeiras semanas pode ser difícil, pode ser cansativo, mas você pode ver que depois de 1 mês é uma coisa que vem automática, tá? Então, por isso que muitas pessoas desistem, né? Tipo assim, agora já tem que estudar de novo, aí amanhã você acorda, tem que estudar, né? Aí você começa a ficar meio assim, que coisa chata, né? Então, por isso que é sempre bom, tá? Você falar, você esperar um tempo, porque depois de 1 mês, tá? Você pode ter certeza que sua mente vai aceitar esse novo desafio, tá? Então, se você não tem motivação, né? Você acha meio chato, né? Estudar todo dia, tá? É só no início, né? A partir do momento, né, que você for fazendo, vai ser mais fácil. É que nem as pessoas que frequentam a academia, né? Eu acho que ir pra academia é aquele passo muito difícil para muitas pessoas, né? E muitas pessoas pagam só pra ir. E nem às vezes nem vão aí, né? Então, academia também é uma coisa que, quando no começo, você fica meio, não, tá chovendo, tá noite, tô cansado, né? Mas quanto mais você for, você vai vendo, e aí, isso é um ótimo exemplo da academia, né? Quanto mais você vai pra academia, mas você vai vendo o resultado no seu corpo, né? Seu corpo vai ficar bonito, né? Vai ficar com o músculo definido, você vai perder aquela gordurinha, né? Então, quanto mais você for pra academia, mais você vai ver um resultado, né? Não é isso? E depois você vai ver um antes e depois, né? Você vai ficar se comparando. 1 mês atrás eu tava assim, agora já tô assim, uau, né? Então, o que isso acontece? Quanto mais você vê a modificação no seu corpo, mais você vai para academia, né? Mais você fica motivado, porque você vê que tá fazendo efeito, né? Então, o ser humano é muito movido a isso. Se você vê que algo está fazendo efeito, ele automaticamente fica mais motivado a fazer algo, né? A mesma coisa com o idioma, né? Então, quanto mais você estuda, mais você vai conseguir entender, falar, né? Ouvir, entender, né? Quanto mais isso passar, mais você vai ver que vai ter um resultado, né? Então, quanto mais o resultado vai parecer positivo, né? Mais você vai querer estudar, né? Então, você vai pegar um texto agora, você vai ler e você não vai entender nada. Aí você pensa, tá, não tô entendendo nada. Então, você vai começar a estudar o alemão. Aí você estuda. Daqui 1 mês você pega esse texto de novo. Você pode garantir que você vai entender quase todo ele, né? Claramente depende do nível do texto, né? Mas pegar um texto fácil, né? Então, vamos dizer que você ficou 1 mês estudando o alemão e depois você vai pegar esse texto de novo e você vai ver que isso vai entender ou grande parte, ou quase tudo, né? Então, você vai ver o quê? Nossa, realmente valeu a pena eu estudar todo dia um pouquinho, né? Tipo, é uma coisa que realmente deu certo, né? Então, sempre quando você não fica motivado, né? Não tem aquele primeiro passo, né? Pensa no exemplo da academia, tá? Porque mudanças não vêm de hoje para amanhã, né? Mudanças, transformações demoram, tá? Então as coisas demoram, né? Que nem alguém que tá começando a fazer regime, tá? Então, só porque você comeu uma cenoura hoje, tá? Não quer dizer que amanhã você já tá pesando 10 quilos a menos, né? É um processo, né? Então, tudo é um processo que você tem que ter paciência, mas quando você passa o tempo e você vê que lá na frente, né? Você pode ver que valeu a pena, que você alcançou, né? O objetivo, né, que você melhorou muito, né, você pode ver que todas essas coisas que você fez valeram muito a pena, né, e a partir daquele momento você vai ficar mais motivado ainda, tá? Mas isso não é só com idiomas, né, isso é com tudo da nossa vida, né, sempre é aquela coisa difícil naquele primeiro passo, mas quando você faz o primeiro passo e você começa a ver o resultado, né, você vai indo, tá? Existe um provérbio em latim que diz repetir lá é a mãe da... pois é, exatamente, né? É tipo guitarra, né?
qualquer outro instrumento musical, né? Você vai na aula, você começa a tocar e você não consegue fazer esses movimentos direito com a mão, né? Tudo mais. Você acha, nunca vou ter jeito, nunca vou aprender isso. Você pode ver, quanto mais você treina, mais você vai ter habilidade. E daqui a pouco você pode tocar uma música inteira, né? Então, tudo isso é sempre um processo, né? E por isso que nesse processo você não pode desmotivar, você não pode ficar, não vou conseguir, né? Por isso que eu tô falando esses pontos pra você, né? Que vão te ajudar a não desmotivar. Então, né, depois que você se lembrou pra estudar, tá? Vem o nosso tópico 5, tá? É você falar sobre. Então, a melhor coisa pro ser humano é falar sobre os objetivos dele, porque isso motiva ele mais ainda, né? Então, vamos dizer que você está na sua reunião de família e você começa a falar, gente, eu comecei a estudar o alemão, né? Meu objetivo daqui a um ano eu já consegui me comunicar. As pessoas vão achar bacana, né? A não ser aqueles mal amados, né? Que vão falar pra você, né? Isso é sério, mas é muito difícil, né? Sempre aqueles que colocam você pra baixo, né? Mas a maioria das pessoas realmente sempre gostam, né? Compartilham a sua alegria, né? Então agora se você falar pras pessoas, pros seus amigos, colegas, sua família, você fala, comecei a estudar o alemão. E a pessoa vai falar assim, nossa, que bacana, que massa, né? E aí, já que você já falou agora, você vai ter que estudar, né? Porque você falou que você ia estudar. Falou que sua meta daqui a um ano é falar direito. Então, já que você falou para as outras pessoas, você vai ter que fazer isso, né? Senão você vai ficar com a imagem meio estranha, né? Você falou, a pessoa falou que ia fazer a aula de alemão, não, ia estudar o alemão, agora não tá fazendo, mas por que ela falou isso, né? Então, quanto mais você compartilha seus objetivos, suas metas com as pessoas, né? Mais você vai ter mais um motivo para fazer, né? Porque não adianta você falar, eu vou fazer tal coisa, né? Mas você não faz, tá? Então, quanto mais você compartilha, né, e tal, mais você também fica motivado. Vai que você conhece alguém também que já estava na mesma situação que você pode trocar uma ideia com essa pessoa, né? E isso também não é só para idiomas, né? Qualquer coisa, qualquer objetivo da sua vida que você tem, você quer fazer, né? E você compartilha com alguém, né? Você vai ficar mais animado, mais motivado, né? Ainda mais quando as pessoas falam, nossa, que legal, sério, nossa, realmente, né? É uma boa ideia, né? Então você pode ver que quando você fica meio na dúvida se você quer aprender o alemão, e uma pessoa fala pra você, não, uma ótima ideia, você vai ver que automaticamente você vai ficar mais motivado ainda, né? Mas agora, claramente, depende da pessoa, né? Então, cuidado com as pessoas que gostam de colocar as outras para baixo, tá? Não acreditam nelas. Então, essa é mais uma coisa, tá, que você pode fazer, é você compartilhar, né, os seus objetivos de estudar o alemão com outras pessoas, tá? Tô vendo que mais gente chegou. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Eu estou falando um pouquinho sobre como se motivar a estudar o alemão e não parar de estudar no caminho. Então, temos mais um tópico, o número 6, faça contato, né? Tenha contato com outras pessoas que estudam, que estão na mesma situação que você, ou pessoas que já falam para você conversar sobre, tá? Hoje em dia, se você não conhecer ninguém, tá? No meu ciclo de amigos não tem ninguém. Não tem problema, porque estamos num mundo muito moderno. E hoje em dia existem várias coisas onde você pode ter contato com pessoas, né? Existem sites da internet, aplicativos, grupos no grupo do Facebook, tem muitos grupos de alemão, muitos, eu já entrei em vários, tem muitos. E a galera fica trocando ideia, quer fazer amizade, tá? Então, ter contato, fazer contato com alguém é muito fácil hoje em dia, tá? Claramente, sempre cuidado, né, com a internet, também tem muitas pessoas maliciosas na internet, óbvio, né, claro, né? Mas tem muitas coisas muito sérias também, tá? Então, se você não tem ninguém para conversar, você não tem contato com pessoas que estão na mesma situação que você, então não custa nada você baixar aquele aplicativo e naquele grupo do Face ou naquele site lá, tá? Então, tudo isso resolve. Hallo, wie geht's? Outra coisa também que pode te motivar é você achar um exemplo para você, né? Uma pessoa que não falava alemão e agora você pode ver que ela fala fluente, sem sotaque nenhum, né? Então, assim, você acha, uau, então se essa pessoa sabe, eu também vou saber, né? Então, assim, o ser humano gosta muito como é que se fala? Vou colocar meu celular um pouquinho aqui, porque eu tô com medo dele desligar, porque tá um pouquinho quente aqui hoje, gente. Acho que eu vou ligar meu ventilador, só um segundo. Porque está um pouquinho quente nesse quarto e eu não quero que meu ventilador, eu não quero que meu celular pare de funcionar. Eu espero que não esteja atrapalhando. Pronto. Vou colocar mais pra cá. Ok.
Aí eu não quero que meu celular desligue me da live, né? Então vou ventilar ele um pouquinho. Então, se você tem pessoas como exemplos, né? Uma pessoa que você acha, nossa, esse é um ótimo exemplo pra mim, tá? Então, isso também pode te motivar, tá? Porque geralmente a gente se compara, o ser humano se compara com outros, né? E aí você pensa, pô, se essa pessoa sabe fazer isso, eu também sei fazer isso, né? Então, é uma coisa também que pode te motivar, você ver exemplos de pessoas, tá? Vamos ver outros objetivos, outras coisas que você pode fazer, tá? Então agora vamos fazer um resumo, tá? Então você agora colocou sua meta, tá? Aliás, você colocou seu objetivo. Ah, eu quero aprender o alemão por causa disso, né? Você falou por que você quer estudar. Depois você foi mais concreto com essa meta. Ah, eu quero falar alemão fluente. Ah, eu só quero entender um texto. Ah, eu só quero ver filme sem legenda, tá? Então, você foi mais concreto com o seu objetivo, tá? Você colocou um prazo, não? Você falou assim, ah, daqui um ano eu quero fazer isso, ou daqui um ano e meio eu quero alcançar esse nível, tá? Então você colocou um prazo. Você criou seu plano de ensino, tá? Que você todo dia faz. Você fica se lembrando para não esquecer de estudar, né? Você também fez isso, tá? Então agora vem mais uma coisa que é uma coisa muito bacana que você pode fazer, é se imaginar, imaginação. Então você pode se imaginar como você se sentiria se você falasse alemão. O que mudaria na sua vida, tá? O que muda na sua vida se eu falar daqui um ano alemão? O que poderia mudar a minha vida? Com quem eu estaria em contato? Onde eu estaria morando? O que trabalharia, né? Então, se você começa a imaginar o que poderia acontecer se você fala alemão, então isso também pode te motivar mais ainda, porque você pode sentir, né? Você começa a sentir, porque o ser humano é muito emotivo, né? Então, o ser humano, ele é muito movido a sentimentos, tá? E quando você liga algo a sentimentos, a emoções, tá? Uma coisa fica mais profunda pra você, né? Então, se você começa a imaginar como seria falar essa língua, né? O alemão, né? Mas claramente estão para outras coisas também, né? Ah, como seria se eu soubesse fazer tal coisa, né? Por exemplo, como seria se eu soubesse, um exemplo bem bacana, bem besta, assim. Ah, o que eu poderia, né? Como eu me sentiria se eu soubesse tocar guitarra ou violão muito bom, né? Ah, eu poderia fazer minhas próprias músicas. Ah, eu poderia tocar as minhas músicas favoritas, né? Então, aí você começa a pensar, nossa, seria muito bacana. Ou seja, automaticamente você vai fazer o quê? Treinar mais, porque você quer ter essa sensação, né? Essa felicidade de poder fazer isso, né? Então, quando você começa a se imaginar como seria se você falasse alemão, se você soubesse alemão, entender, falar e tudo mais, né? Como seria essa sensação? Então, você tem mais um motivo para se motivar a não parar de estudar, porque você quer sentir essa sensação, essa emoção, esse sentimento, né? Então, também use sua imaginação, né? Pensa como você poderia se sentir, tá? Porque isso também é um fator muito importante na motivação. Agora, também um tópico muito importante é você se divertir, tá? Não vejo o alemão como obrigação diária, como, ai, que saco, ai, mano, nossa, agora você olha para os livros e pensa, nossa, tem que estudar, ah, não, né? Não relaciona o estudar com algo negativo, com uma obrigação, tá? Coloca isso como algo divertido. Se você não tá afim de estudar gramática hoje, se você não tá afim de estudar vocabulário, não está afim de ler esse texto, não faça. Faça outra coisa. Veja um filme, um seriado, ou qualquer coisa. Escuta uma música em alemão, tá? Faça algo divertido, que você acha bacana, tá? Mas não se obriga a usar material que você não quer usar naquele dia, tá? Não se obriga a estudar algo que você não quer naquele dia, tá? Porque é um processo, tá? E o mais importante é que você se divirta nesse processo, tá? Claramente, isso aqui que eu estou falando hoje, tá? É para você que estuda o alemão, ou quer estudar o alemão, sem você ter que falar por causa do meu emprego. Ah, eu vou me mudar para a Alemanha mês que vem por causa do meu emprego, preciso falar agora. Não é isso, tá? Porque se você for de uma empresa tal e colocaram você para a Alemanha e você precisa falar alemão, tipo, em poucos meses, tá? Aí é outra coisa, né? Aí você realmente precisa estar lá, fazer um curso intensivo, tá? Isso que eu tô falando hoje aqui é geralmente para pessoas que estudam sozinhas, né? Ou pessoas que pegam as aulas, tá? Isso pra isso, tá? Mas agora, se você realmente precisa falar o alemão por causa de emprego, para estudos ou qualquer coisa, tá? É outra história, né? Lá já é uma coisa obrigatória, né? Ah, eu vou fazer a prova do B2
mês que vem. Então você precisa estudar, né? Porque você pagou a prova e você precisa passar nela, porque você precisa mostrar, né, esse certificado para você poder ir para a Alemanha, para você poder trabalhar lá, tá? Tem outra coisa, tá, gente? Então, a partir do momento que você é obrigado a estudar, é outro tipo de estudo, tá? Esse que eu tô falando hoje é para você particular, para você que não precisa 100% saber o alemão daqui a um ano, tá? Isso aqui é para pessoas que só querem aprender nem para lá pro futuro, tá? Agora, o último tópico de hoje que eu vou falar para vocês é festejar os pequenos sucessos, tá? Então, você assistiu um filme e você viu, nossa, entendi quase tudo. Você leu aquele texto, nossa, eu entendi ele quase todo, ou todo, né? Então, toda vez que você vê que você tem um pequeno sucesso, que você foi um passo para frente, fica se recompensando, né? Faça um pequeno presente para você. Faça uma coisa, compra um pedaço de bolo para você, se compra um chocolate. Você compra aquela coisa que você queria tanto e compra pra você. Não precisa ser nada caro, tá? Pode ser um pequeno mimo pra você celebrar, festejar com você mesmo o pequeno sucesso, né? O pequeno passo à frente que você fez, né? Depois de tantos dias que você estudou, né? Depois de todas as coisas que você fez, né? Você conseguiu ver o resultado. Então você faz o quê? Você quer festejar esse sucesso, então você pode fazer isso por você mesmo, né? Você pode fazer uma coisa que você gosta, uma coisa que te faz bem, tá? Ou por exemplo, eu consegui fazer isso aqui agora. Eu consegui entender tudo. Então, minha recompensa é que amanhã não vou fazer nada. Não vou estudar nem um pouco de alemão amanhã, né? Então, essa é uma recompensa que você pode dar pra você, tá? Ou você vai naquela confeitaria super gostosa e compra aquele doce super bom que você não quer comer, né? Porque tem muito açúcar, muita gordura. Mas você pode falar, não, hoje eu posso porque eu tive um sucesso. Eu consegui entender isso aqui, né? Então, faça também isso, né? Faça algo pra você, tá? Então, veja o estudo como uma coisa divertida, festeja os pequenos sucessos com você mesmo e imagina as coisas como poderiam ser se você soubesse falar o alemão, tá? Então, esses aqui foram esses 10 tópicos que eu queria falar pra vocês hoje sobre quem não tem mais motivação pra estudar e ver que você se motiva de novo, tá? Analisando melhor esses 10 tópicos, tá? Eu espero, tá? Que pra pessoas ou também pra... Não é só para os desmotivados, mas para as pessoas motivadas, né? Eu espero que eu consegui, tá? Motivar um pouquinho vocês, que eu consegui, como dizer, fazer você ficar mais animado para estudar, tá? E é isso, tá? Então, muito obrigada a todos que ficaram até o final. Eu espero que vocês conseguiram aproveitar um pouco, tá? Hoje foi um pouquinho mais relaxante, tá? Né? Como falei no início da live, às vezes eu faço uma pequena pausa de vocabulário e gramática e falo um pouquinho, uma pequena conversa, porque às vezes a gente também tem que, né, como dizer, falar umas coisas assim, como aplicar as coisas, né? Não adianta só estudar, né? Mas também a gente também tem que às vezes falar um pouquinho sobre a nossa mente, como ela funciona, né? Porque isso também é um processo, né? Dankeschön, bitteschön, du bist eine Blume. Oh, das ist aber sehr nett von dir, das ist sehr süß. Fazer um Herzchen, um coraçãozinho pra você. Ok, então é isso, tá? Obrigada mais uma vez. Espero ver vocês de novo na semana que vem, na quinta-feira. Mas aí eu vou continuar com minhas aulas, tá? Acho que vai ser gramática, vocabulário. Vou ver o que eu vou fazer com vocês, tá? Estudando alemão no mínimo um ano, as portas se abrem pra você. Exatamente. E você, né? Você é a prova disso, né? Quando a gente começou a fazer nossas aulas, você já veio com muita coisa que você sabia, né? Então, E agora, né, daqui a pouco você já vai fazer a prova do B2, e aí você já tá lá na Alemanha daqui a pouco, né? Então, eu vejo você, né, Ana Cássia, eu vejo que você estuda muito, eu vejo que você às vezes quase surta de estudar, mas você pode ver o quanto você está alcançando seus objetivos, né? Se lembra da nossa primeira aula, né, que a gente fez o texto e estava meio errado, e hoje em dia você faz textos super bons já, né? Então, o quê? Porque você sempre ficou estudando, ficou lá fazendo, e hoje em dia você pode ver o sucesso que você está tendo, né? Você já pode ver que você melhorou muito, né? Mas porque você não desistiu, né? E seu objetivo é para ir para a Alemanha, né? Com sua família, ter uma vida boa lá, né? Então esse é o seu objetivo, né? Seu objetivo é esse, e você está trabalhando para ele, e olha só, daqui a pouco, esse ano ainda você já está lá, né? Então é um sonho totalmente realizado, e você seria tipo um exemplo para muitas pessoas, né? Que ficam desmotivadas ainda, né?
Inglês é essencial, o alemão é diferencial. Sim, o inglês, assim, né? E nem todo mundo na Alemanha fala inglês, né? Porque não é não é uma língua oficial da Alemanha, inglês, né? Então, assim, né? Às vezes a pessoa fala, eu vou me virar com inglês, né? Mas não, tá? E também eu acho que muitas pessoas falam, eu particularmente acho que muitas pessoas falam inglês, muitas, né? Então, se você fala alemão, você é uma pessoa, você tem uma especialidade que talvez muitas pessoas não têm, né? Se você se candidatar, sei lá, pra uma vaga de emprego e falar, eu falo alemão. Aí você pessoa já fala, sério, você fala alemão, né? Porque não é uma coisa que muitos estudam alemão, sim. Mas poucos falam alemão totalmente bom, né? Que poderiam, tipo, trabalhar, né? Eu, inclusive, tem outro aluno meu, né? Que ele mora na Polônia. E ele faz conversação comigo, né? De alemão. E ele sempre, eu me lembro ainda, porque quando ele morava aqui no Brasil, ainda aqui, né, ele morava aqui, aí ele pegava umas aulas comigo, e ele tava muito iniciante, né, tava muito atrás ainda, né, e depois eu fiquei um tempo sem ter contato com ele, né, uns 3 anos, e agora ele voltou, né, a ter contato, ele inclusive tá pegando aulas comigo, né, então agora, depois de uns 3, 4 anos, ele fala muito bem alemão, né, a gente conversa em alemão, né, a gente fala sobre política, sobre história, sobre temas bem difíceis, e inclusive, né, ele falando alemão, ele mora na Polônia, mas mesmo ele falando alemão, ele teve uma vaga, uma oportunidade de emprego muito boa, né? Porque o emprego que ele tá agora exigiu que ele falasse alemão. E então ele nunca desistiu do alemão. E ele aprendeu o alemão sozinho, né? Tipo assim, se motivando, não desistindo. E hoje em dia ele conseguiu ter um emprego muito bom, né? Por causa disso. E ele não desistiu, né? Então você também poderia ser essa pessoa, né? Então por isso que eu falo, pega outras pessoas como exemplo, né? Pega essas pessoas, nossa, essas pessoas conseguiram, né? Conseguiram ter um emprego bom, conseguiram se mudar para a Alemanha, para outro lugar que fala alemão, né? E se deram bem, né? Por quê? Porque essas pessoas, né, ficaram seguindo, não desistiram nunca, né? Então, desistir, nunca faça isso, tá? E por isso que eu falei esses 10 tópicos hoje para você não se desmotivar, para você continuar seguindo, tá? É isso, né? Mas com o alemão vocês têm, exatamente, né? Com o alemão você tem sucesso, né? Exatamente, tá? Então eu espero realmente que todas as pessoas, tá? Que viram essa live, tá? Que vocês ficam mais motivados, né? Que vocês tenham mais ânimo e vejam o alemão como algo divertido que claramente pode, talvez não agora, nesse exato momento, mas vai que lá no futuro o alemão pode trazer uma vantagem muito grande, né? Então, assim, né? Porque esse meu aluno que foi pra Polônia, né? Ele não ia saber, ele não... Olá, tudo bem? Só um coraçãozinho aqui. Então ele foi pra Polônia, né? Mas ele não sabia que ele precisaria usar o alemão um dia, né? E olha só, hoje em dia ele tá, né? Ele tá precisando do alemão e inclusive achou um emprego muito bom por causa disso, né? Mas uns anos atrás ele estudava alemão só porque ele tem descendência alemã, né? E queria saber falar melhor o alemão, né? Mas ele não ficava pensando nunca pensou ele poderia, né, trabalhar algo que precise do alemão. E olha só, hoje em dia, né? Ele tá lá. Então por isso que eu falo, né? Se você tá naquele ponto de desistir, não desista, porque quem sabe no futuro você também consegue ter essa virada de destino, né? Quem sabe, né? Então por isso que eu falo, né? Nunca desmotiva, sempre fica nos seus estudos, tá? Mesmo que às vezes fica difícil, fica chato, né? Não desista, porque realmente vale muito a pena, tá? Eu falo isso... Não falo isso como propaganda enganosa, tá? Eu falo isso que realmente tá? Tipo, muitas coisas que eu observo, né? Com minha convivência como professora, né? Eu vejo meus alunos realizando os sonhos deles, tá? Então, eu acho que você também poderia ser uma pessoa dessas, tá? Então, sempre quando você quer desistir, assista essa live. E aí você vai ficar motivado de novo. Ok, então eu já falei muito hoje, né? Tô vendo que hoje minha live foi um pouquinho mais comprida. Então, mais uma vez, obrigada a todos que ficaram essa quase 1 hora comigo aqui hoje. Vejo vocês na quinta-feira que vem, tá? E com mais aulas. Logo, logo serei eu fazendo aulas de conversar com você. É isso, exatamente. Daqui a pouco já dá, né? Porque seu entendimento já tá muito bom. Ok, então, desejo a vocês um ótimo resto de noite, tá? E não fiquem desmotivados, tá? Lembre-se que talvez você não vai usar o alemão agora, mas quem sabe você usa lá no futuro e vai precisar, tá? Então, sempre lembre-se disso.
E se você também não tiver nada do futuro, né, saber uma outra língua sempre é muito bom, né? Abre muitas portas e faz você também conhecer pessoas maravilhosas, né? Quem sabe você conhece o amor da sua vida e ele só fala alemão, né? Brincadeirinha, mas né, quem sabe. Tá bom, então, boa noite pra vocês, mais uma vez obrigada e a gente se vê na quinta-feira, ok? Tschüss!